na parede, né? Está em 2 Samuel 23, versos 11 e 12. E eu vou ler. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Lei, amados, parece ser também chamado de Ramat Lei, ou Queixada, está em Juízes, lugar em Judá, onde hoje é desconhecido, onde Sansão matou 1000 homens com uma queixada de burro. O verso 12 diz: pôs Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amados, nossa vida diária é cheia de constantes lutas. Hoje nós vamos meditar sobre uma passagem que, à primeira vista, parece simples, mas traz uma profunda lição de fé, coragem e compromisso para com a obra de Deus. Nós vamos refletir sobre a importância de lutar por aquilo que Deus nos entregou, mesmo que pareça apenas campo de. Essa história nos ensina o valor das pequenas coisas e como nós devemos nos posicionar firmemente quando Deus nos chama, mesmo que a batalha pareça insignificante aos olhos humanos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, ao tempo do rei Davi, enfrentavam desafios e eram chamados de valentes do rei. São os heróis que realizaram grandes feitos, registrados nas Sagradas Escrituras. Um deles é que está aqui, é Samar. Ele aparece só uma vez na Bíblia, mas empunhando uma espada e defendendo o que era importante para ele. O que fez Samar para ser considerado um herói? Está registrado. Samar em hebraico quer dizer aquele que ouve. Isso revela um princípio espiritual, porque ele apenas não ouvia, não apenas ouvia, mas ele obedecia. A coragem dele não era fruto da sua própria força, mas da confiança que ele tinha em Deus. Então aconteceu assim. Um belo dia, os agricultores estavam trabalhando no campo de lentilhas, chegaram os filisteus, os adversários. No texto que observamos, concluímos que Samar tinha plantado um campo de lentilhas. Por certo, essa plantação, como não tinha nenhuma tecnologia, demandou bastante esforço e muito trabalho, manualmente, claro. Samar, ele defendeu um terreno com o campo de lentilhas de Israel, enquanto o povo israelita fugia. Mas o que são lentilhas? São aquelas leguminosas, parecem uma semente, né? Muito nutritivas. E os árabes aqui no Brasil fazem um prato gostoso, eu queria muito, chamado mijagra. Qual o valor da lentilha? Em média, o quilo custa R$20. Pouca coisa. Por que defender, então, algo de tão pouco valor? Aquele campo poderia ser sem valor para os outros, mas tinha valor para Samar. Samar era mais do que uma simples colheita. Era o território que Deus lhe havia conferido. E assim, ele se posicionou e defendeu o campo. Filisteus, que eram fortes guerreiros, resolveram invadir a cidade de Lei e tomar posse da plantação. O que o povo fazia diante da ameaça? Fugia. Largava para trás tudo. Gado, cachorro, galinha, ovelha, casa. Saía correndo. Mas Samar ficou. E decidiu resistir. Claro que estava arriscando a própria vida. Quando o povo fugia diante do inimigo, Samar fez frente, enfrentou. E os homens gritaram: Samar, foge, você também vai morrer. Corre também, Samar. Foge. Mas ele... Amados, aqueles que ficam esperando para saber qual a vontade de Deus estão sendo atropelados por quem já está fazendo a vontade de Deus. Mas ele pegou sua espada, pôs no meio do campo de lentilhas para defender. E Deus fez registrar esse ato de coragem na vida. Deus procura pessoas assim, que mesmo estando em perigo, empunham suas espadas, colocam em posição de defesa, que preferem arriscar-se na luta e decidem não entregar de mão beijada seu campo ao inimigo. Deus procura
pessoas decididas a empenhar a espada e a confiar no poder que emana de Deus. Né? Aqui nós temos uma lição muito forte. Enquanto muitos fogem quando a batalha se intensifica, Deus procura aqueles que permanecem firmes. Você deve valorizar o dom que Deus te deu. Romanos 11, 29 diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que significa isso? Que aquilo que Deus nos dá, Ele não invalida nem toma de volta. Será que Deus está preocupado com lentilha? Muitos estão deixando os demônios atuais, que eram os fariseus antigos, destruírem o que é seu. Filisteus, não é fariseus, filisteus. Muitas vezes, nossa caminhada cristã, nós somos tentados a abandonar pequenas responsabilidades que parecem insignificantes. Pode ser uma função simples da igreja, um relacionamento familiar, ou um compromisso espiritual. No entanto, o que parece ser pequeno, ser de pequeno valor, pode ter grande valor no reino de Deus. Como Samar, nós precisamos aprender a defender o que Deus nos confiou. É assim que Deus age em nossas vidas. Ele nos confia pequenos campos para ver como nós vamos nos comportar. E o que Deus lhe deu para você cuidar? Uma família? Um ministério? Qual o talento? Muitas vezes é nas pequenas coisas que Deus prova a nossa fidelidade. Lucas 16, Jesus afirma: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Essa passagem reforma o princípio de que Deus testa nossa fidelidade nas pequenas coisas antes de nos confiar as grandes coisas, o maior. A vitória do Senhor. O texto deixa claro que, apesar da valentia de Samar, a vitória foi do Senhor. 2 Samuel diz: o Senhor operou um grande livramento. Aqui está o segredo. Nossa luta é importante, mas a vitória não depende de nossas forças. A batalha é do Senhor. Amém. Samar não estava sozinho naquele campo. Deus lutava por ele. Samar permaneceu firme, enfrentou o exército filisteu sozinho. Enquanto o texto diz claro, que o povo fugia dos filisteus, mas ele não fugia. Esse é o retrato, amado, da nossa vida cristã. Haverá momentos que nós teremos que nos posicionar sozinhos. Em Hebreus 10, 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esse texto reforma, amados, a necessidade de perseverança, mesmo quando a maioria foge. Deus recompensa aqueles que são fiéis até o fim. Amém? Como Paulo disse em Timóteo: ao lutar o bom combate, vamos receber uma coroa da justiça que nos espera. Embora o campo de lentilhas pudesse parecer insignificante aos olhos dos outros, para Samar era uma missão dada por Deus e ele foi fiel. Amado irmão, a batalha que você enfrenta hoje pode parecer pequena ou irrelevante, mas lembre-se, se Deus o colocou ali, é sua responsabilidade lutar. Deus honra aqueles que são fiéis das pequenas coisas e dá vitória àqueles que confiam nele. Bem, que possamos, como Samar, defender com coragem o que Deus nos confiou, sabendo que no final a vitória pertence ao Senhor. Temos que ser firmes com relação ao pecado, sem acerto com o pecado. Se você precisa fazer a coisa certa, ser íntegro perante Deus. Livrar-se do ódio, da maledicência e da murmuração. João 3,15 diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O ódio é o contrário do amor, ou da amizade. Jó disse: até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Hoje temos, queridos, a palavra de Deus nas nossas mãos.
também o Espírito Santo conosco, que nos guia, nos ensina, nos capacita com seus dons maravilhosos. Amém? Ora, se Samar arriscou sua vida para defender um campo de lentilhas, nós também devemos defender a nossa integridade perante Deus. Defenda a sua família. A sua família é o seu campo de lentilhas. O que você faz para defendê-la? O diabo, amados, quer destruir a família, o seu casamento, seus filhos, sua paz interior, colocá-lo na sarjeta espiritual. O inimigo tem levantado grande cerco contra a família instituída por Deus. Vivemos a era da crise familiar. Por que muitos casamentos se desfazem? Pequeno desrespeito, um isolamento dentro da própria casa, uma injustiça, um pequeno pecado não perdoado, uma mágoa, um desapontamento. Uma raiz de amargura começa a crescer, então ele pode destruir completamente o casamento, sua casa ou a própria igreja. Mas Deus te colocou numa família, defenda-a, honre seu cônjuge, respeite e ame-o profundamente. Clame ao Senhor pelas promessas que Ele fez para a sua família. O que acontece com um campo, amado, que não tem cerca? Todo mundo invade. Defenda seus filhos. Seus filhos são também o seu campo de lentilhas. Procure saber quem são os amigos do seu filho, sua filha, pois hoje há muitas invasões sobre crianças, adolescentes, jovens, tais como vícios, drogas, impurezas, homossexualismo. Seus filhos podem não ter valor para os outros, mas são valiosos para você. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar e nunca mais ele vai deixar. Será uma surpresa para você se você ficar negligente e um dia ver teu filho, sua filha, num grupo de jovens de uma igreja idólatra, na procissão da Aparecida, que na sua casa apareçam santinhos, rosários, imagens. Surpresa vendo seus filhos nos noticiários dos detidos por droga, por furtos, envolvidos em acidentes envolvendo bebidas alcoólicas. Ou receberão a visita do namorado do seu filho ou da namorada da filha. Ou uma revelação dessa. Precisamos mudar nossa visão. Precisamos compreender que Samar defendeu algo que não tinha valor para os outros, para ninguém, mas tinha muito valor para ele. Transforme a sua família numa igreja em miniatura, diz a palavra. Se alguém não sabe cuidar da sua casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Deus quer que famílias cuidem da igreja. Uma família que serve a Deus, cuida da igreja. Foi Deus quem tomou a iniciativa e criou a família, juntando o homem e uma mulher. Cuide da sua casa, homem. Você é o sacerdote ungido do lar, cabeça do lar. Leve sua casa para Deus. Ensine a reverência, a piedade, a obrigatoriedade de cultuar e agradecer a Deus. A sociedade, querido, não se importa com a sua família, não quer nem saber. É egoísta. A sua família é o maior patrimônio que você possui. Bens, diplomas, sucesso profissional, amigos. Perde um significado para você sem a felicidade de sua família. Será se você não está sendo o primeiro a jogar lixo no seu campo de lentilhas? Será se você está sendo o primeiro a deixar que qualquer um vá pastar na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Hoje a sociedade e a lei permitem casamentos homossexuais, enquanto diz que o casamento abençoado e o leito digno de honra é entre o homem e a mulher. Isto é a família aos olhos de Deus. Quando um lar se destrói, o coração de Deus é ferido. Essa é a razão básica, porque Satanás ataca a família, porque ele odeia os planos de Deus. Coloque em dia sua casa, defenda o seu campo de lentilhas. Nunca é tarde, humilhe-se aos pés do Senhor. Governe, marido, sua própria casa, crie filhos com disciplina. Ame a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Mulheres, sejais submissas aos próprios maridos, como convém ao Senhor. Amados,
o seu campo de lentilhas pode também ser a sua congregação, o pequeno trabalho que você faz. Como você zela por uma criança, de irmão, de um visitante, ou cuida de pequenos detalhes ajudando na igreja, por menor que seja essa ajuda, está cuidando do seu campo de lentilhas. Temos muito trabalho a fazer, muito evangelho a ser pregado, muitas pessoas a serem visitadas, ainda que online. Então, o que você precisa ou que deve defender? Existem coisas que você deve e precisa defender. Uma delas é a sua fé. Defendam a sua fé, pois a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Em João está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também está escrito, o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Por quê? Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Temos que ter segurança. Você tem que fazer aquilo que aquele valente fez. Não deixar o inimigo pegar nada. Não deixe o inimigo entrar na sua vida. Não entregue nada para o inimigo, pois se você entregar, ali ele vai estabelecer sua paz. Efésios 6, Paulo registra: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que estejais firmes nas ciladas, astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra o sangue ou carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, coisas que nós não vemos. O escudo, amado, fazia parte da armadura do guerreiro. Era de ferro para proteger o guerreiro. Paulo usou essa figura do escudo para dizer que todos nós precisamos de uma proteção para a nossa fé. Nossa fé é o alvo do diabo. Uma vez abalada por alguma circunstância desfavorável, abre-se um largo caminho para a entrada da dúvida. Pessoas podem tentar roubar a sua fé. O diabo pode tentar sujá-la, diminuí-la, mas nada disso pode nem deve nos amedrontar. A dúvida é chamada na Bíblia de dardos inflamados do maligno. Há, portanto, queridos, a necessidade de usar o escudo da fé para permanecer inabalável e assim apagar todas as setas de fogo que o diabo lança sobre o cristão. Seja um cristão de convicção forte, que sabe em quem crê. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que ele é poderoso para guardar a minha fé. Amém? Amados, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que você está fazendo com a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? Paulo disse: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, como fazer para defender o seu campo de lentilha? Não fuja como o povo israelita. Levante-se com coragem, posicione-se. Não siga o caminho da fuga. Se você não defender o seu campo de lentilhas, ou seja, um bem quase sem valor, como você vai defender os seus bens mais valiosos? Não se esqueça que se Deus está conosco, quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Amém. Lute pelo seu campo, pelo que Deus lhe deu. Não aceite que o medo, a crítica ou o desânimo te assustem. Não desista no primeiro obstáculo. Jesus nos disse que tudo que pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então, vamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Samar tomou posição no terreno, posicionou, defendeu a plantação e Deus efetuou um grande livramento. Deus estava com Samar. Assim o Senhor fará contigo, na defesa do seu campo de lentilhas. Deus está contigo. Amém? O ladrão, amados, vem senão a roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deus te deu tua vida, tua saúde, teu casamento, seus filhos, sua família, seu negócio, seu emprego, o Espírito Santo,
Deus te deu seus sonhos, deu tua vida. Não fuja, mas lute, seja valente, o Senhor te dará grande livramento. Bem, quando as nossas forças ameaçarem sutilmente envolver, quando as forças das trevas ameaçarem sutilmente envolver nossos entes queridos, nossa igreja, nosso ministério, devemos despertar da nossa cômoda indiferença e reagir. O anjo do Senhor está à nossa frente e protege a nossa retaguarda. Diz o Salmo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Para quê? Para livrar e os livra. Amém? Mas fiel Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Defendemos o que Deus nos confiou. Se alguém deve ser vencedor, é você. Porque o Senhor está ao seu lado todo instante da sua vida. Jesus disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bem, portanto, não arrede o pé do seu campo de lentilhas. Não abra mão daquilo que Deus lhe deu. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, que Cristo tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda em derredor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resiste-lhe permanecendo firmes na fé, conscientes que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Como está seu campo de lentilhas? Quem está pisando onde você plantou? Quem está comendo no seu campo de lentilhas? O que está acontecendo com você? O que você está fazendo com o que Deus te deu? Você está fugindo? Eu e minha família não fugimos jamais. Que a paz e a graça estejam com todos.